Oi, meu nome é Indiara. E eu sou o Rafael. Desde 2019 produzimos conteúdo no nosso canal, Você Vai Embora, com informações de como morar na Irlanda e fora do Brasil. Nessa edição especial em parceria com a Seda College, trazemos convidados para conversarmos sobre os desafios e realizações de morar na Irlanda. Não, você não está no canal errado, tá? Aqui no canal da Seda. A Seda convidou a gente pra gente gravar essa temporada aqui do SedaCast, um podcast onde a escola tá trazendo histórias reais de pessoas que fizeram intercâmbio, pessoas que estão na trajetória do intercâmbio e que tiveram sucesso ali na trajetória, né, amor? Isso, eu, Indiara e Rafael, do Se Vai Embora, estamos aqui nessa edição especial, trazendo histórias de quem tá vivendo na Irlanda, com os perrengues, experiências, pra você também ter uma perspectiva de como é fazer intercâmbio na Irlanda. Lembrando que o nosso canal, né, o Se Vai Embora, segue lá no Instagram, traz a nossa trajetória desde 2019, quando a gente chegou para o nosso intercâmbio, a gente mostrou tudo, então é muito bom, muito importante você acompanhar. E lembrando também que se você quiser pedir um orçamento de intercâmbio para vir para cá, para Irlanda, para estudar inglês, o link tá aqui na descrição do vídeo. Hoje a gente tá com uma convidada super especial, Bárbara Vieira, que tá aqui o quê? Há 4 anos na Irlanda, Bárbara? 4 anos. Você veio como intercambista, não foi? Isso, eu vim como intercambista em julho de 2019 para cá. Fiz uma renovação e depois eu apliquei para o Stamp. Tá. E o que é que você fazia no Brasil, Bárbara? Bom, no Brasil eu trabalhava na minha área, eu sou formada em publicidade e propaganda, então eu trabalhava na parte de mídia social. Mas um tempinho antes de vir para cá, acabei me formando no que eu realmente gostava, né? Que era trabalhar com sobrancelha, trabalhar com autoestima de outras pessoas. E aí, quando eu vim para cá, tudo encaminhou de forma natural. E é a área que eu tô até hoje e que eu gosto muito. E eu acho que vale destacar isso, quando a gente entrevistou Bárbara pela primeira vez, a gente levou ela lá no nosso canal, Se Vai Embora. Se você ainda não segue o nosso canal, Se Vai Embora também, muito importante. A gente levou Bárbara para entrevistar ela tinha um estúdiozinho, né? Na verdade, alugava um estúdiozinho, né? Pra poder fazer sobrancelha. Vamos lá recapitular aqui. A primeira vez que eu fui, Bárbara é minha amiga pessoal. Ela começou atendendo no sofá de casa. No sofá de casa. Ela veio pra Irlanda, fazer o que ela já fazia no Brasil, né? Você fazia isso no Brasil. Exatamente. E ela começou no sofá de casa. E atualmente ela trabalha num estúdio, né? Que ela alugou? É alugado? Isso, é alugado. Na O'Connell Street, uma das principais ruas aqui de Dublin. A e principal, atende né? várias pessoas. E é referência na área de estética. Muita gente pergunta pra gente em relação à estética. Gente, eu faço sobrancelha, gente, eu corto o cabelo. Então eu vou começar com a Bárbara fazendo essa pergunta. Essa área estética, a pessoa vem do Brasil lá com curso, ela sabe fazer design, ela sabe cortar um cabelo. Vale a pena investir nisso quando chegar? Gente, vale muito a pena. Essa é uma área que cresce muito a cada dia. Eu vejo muitas pessoas falando, mas tem muitos profissionais que fazem esse tipo de serviço aqui. Mas também tem muito público. Tem público para todo mundo. E quando a gente fala nessa área de estética, beleza, vale ressaltar também que a pessoa tem que se identificar e tem que se conectar com o profissional. Sim. Então, temos vários designers de sobrancelha. Temos, porém, qual você gosta? Qual estilo de trabalho você gosta, entendeu? Então, eu acredito que isso é uma coisa muito boa. Tem uma área muito grande para quem trabalha com esse tipo de coisa, seja corte de cabelo, barbearia. É muito bom, bem abrangente aqui, vale a pena. Se é uma coisa que gosta, vale se profissionalizar no Brasil para chegar aqui já com a experiência também. E tem público, gente, para todo mundo. Você precisou fazer alguma mudança? Você se certificou no Brasil e precisou mudar algo para cá, para Irlanda? Eu precisei traduzir 2 dos meus certificados, né? Para, no caso, poder apresentar eles aqui para o meu insurance. Porque a partir do momento que eu abri a clínica, eu tive que ter um seguro, né? Que é muito importante também. Quando eu trabalhava em salão, não era necessário. Mas a partir do momento que eu abri a clínica, eu precisei traduzir os meus diplomas, meus certificados, para poder entrar no insurance. E assim, a sua entrada nesse mercado de trabalho, como é que ela foi? Porque a gente falou, né, que ela começou no sofá de casa, né? Isso. E foi subindo a escada, né? Porque, gente, a vida, né, quando você chega, né, no intercâmbio ou no país que você deseja fazer intercâmbio, ela vai ser step by step, você vai subindo os degraus. Então ela começou no sofá de casa e hoje ela tem um ponto dela. E eu queria que você contasse pra gente ali os perrengues iniciais, né? Porque a gente sabe que você sofreu bastante no início pra você conquistar o seu nome ali. Porque não é simplesmente você fazer um curso e chegar no local e se destacar, assim. Quais foram os perrengues assim, que você poderia destacar pra gente, assim, inicialmente em relação a isso? Olha, perrengues sempre são muitos.
Ainda mais quando a gente não mora, a gente está fora do nosso próprio país. Então, acredito que já seja um passo muito mais difícil, né? Em relação a isso. Mas eu comecei atendendo em casa, como a Indy foi uma das minhas primeiras clientes. Foi a primeira, se eu não me engano. Eu acho que foi a primeira ou a segunda. E eu atendi ela numa poltrona. Isso até eu conseguir entrar no meu primeiro salão. Entrei no salão. Passei por muitas coisas complicadas e difíceis, porque a gente passa. A gente é imigrante e quando você chega aqui, por mais que você trabalhe para brasileiros, tem brasileiros que se esquecem como foi para eles também quando chegaram e acabam pisando um pouco nos outros brasileiros recém-chegados. É complicado. Isso acontece, mas aí você já chega totalmente abalado, você já não conhece ninguém, tem o idioma e aquilo influencia muito na sua vida. Então, eu pensei muitas vezes em desistir, mas não era uma opção. Entendeu? Então, não era uma opção, ou eu ia, ou eu ia. E aí, eu consegui não desistir, consegui superar muitas coisas. E foi no início da pandemia que eu realmente tive um estralo e falei, cara, eu não preciso continuar aqui passando por isso. Eu trabalho muito bem, eu já tenho todos os meus clientes, eu tenho quem gosta do meu trabalho junto comigo, então eu vou tentar, por que não? Ou não, eu já tenho, se não der certo, o máximo que eu posso fazer é voltar a trabalhar em um salão. E aí eu saí, fiquei um tempo no lockdown em casa, e aí depois de um tempinho eu aluguei a minha primeira sala. Falei, cara, é isso, eu vou. Se não der certo, eu volto, mas eu preciso tentar por mim. Aluguei a minha primeira sala, e aí só foi aumentando as clientes, indicações, e eu nunca fui de divulgar em grupos, em Facebook, nada, sempre foi indicação de cliente para cliente. E aquilo foi crescendo muito, até que chegou um segundo lockdown, um terceiro, e aí eu fui parando. Mas, ao mesmo tempo, não parei de atender. Né? Toda vez que voltava, os clientes procuravam, estavam sempre junto comigo. E até que eu aluguei agora o espaço há 2 anos. Fez 2 anos agora, também em agosto. Que massa. Vai se fazer aniversário de novo. Isso, de novo. exatamente. Agora, em agosto, fez os 2 anos que a gente abriu a clínica da O'Connell. E assim, já tô com as meninas que me ajudam também, né? E não para, graças a Deus, assim. Eu acho que quando a gente faz o que a gente ama, é um diferencial muito grande. Sim, com certeza. E como você fez, Bárbara, assim, para chegar em mais pessoas? Porque não adianta também só saber, você precisa investir no marketing, você precisa ter um Instagram bacana, as pessoas precisam te indicar também. Como foi sua estratégia em relação a isso? A crescer o número de clientes? Eu acredito que para as pessoas entenderem que... Para as pessoas, elas têm que entenderem que para o crescimento a gente tem que abrir mão de algumas coisas e investir em outras. Sim. Então, assim, não adianta você querer crescer e não querer ter um gasto, por exemplo, entendeu? Então, por muito tempo, com a minha formação, eu consegui segurar a bronca ali do meu Instagram, de ir mantendo as artes, fazendo as fotos, tudo sozinha. Mas chegou uma fase que eu mesma olhei e falei, não dá, eu preciso de um profissional, eu preciso de alguém. E aí foi onde eu encontrei as meninas, que são maravilhosas, inclusive, que cuidam até agora do meu Instagram, das minhas redes sociais, de tudo. Mas eu sempre tento ficar muito bem antenada, vendo o que está acontecendo, acompanhando as mensagens, as respostas. A gente recebe um fluxo muito grande, então às vezes é um pouquinho mais demorado para responder. Mas também tem a parte de que os agendamentos são online, então, por exemplo, as clientes não precisam esperar, caso elas queiram já agendar. Sim. Então, a gente pega essa parte do marketing, a gente pega mais pesado e eu prefiro investir em profissionais que saibam o que estão fazendo, entendeu? Com certeza. Porque é sobre isso, entendeu? Então, o meu crescimento é orgânico, né? Respondendo o que você me perguntou, é totalmente orgânico. E eu não, como eu já falei, eu não sou de divulgar. Geralmente, eu tenho ali o meu Instagram, que é a minha vitrine, e as clientes me procuram por conta de indicação mesmo, no boca a boca, que é o marketing mais antigo que a gente tem na vida. E o melhor, né? E o melhor. Oba, essa cronologia, né? Você chegou, começou aqui como empresária e tal, e foi tudo na Irlanda. A Irlanda, eu acho que ela é uma mãe, né? Pra gente que vem fazer intercâmbio. A gente muda a cabeça. Exato. Por mais que você tinha uma ideia no Brasil, eu vou fazer algo na área de estética, você achava que ia longe, assim, como você tá hoje? Jamais, não gente. É meio que assim, jamais. A gente idealiza, mas no Brasil as coisas parecem muito distantes. Então, a ideia do podcast também é trazer essas histórias, porque quem tá no Brasil, ele quer saber, poxa, será que eu consigo prosperar? Seja qual for sua área. Sua área é essa, de estética. Você conseguiu ir longe. Amém. Muito ali do seu corre. Encosta um pouquinho mais o microfone. Aí. Muito ali do seu corre e tudo mais.
Mas a vida na Irlanda, você chegou em 2019, hoje estamos em 2023. Como foi esse início? Por que você escolheu a Irlanda? Qual foi o seu objetivo? O que é que você veio buscar na Irlanda? Então, na verdade, eu nunca quis fazer intercâmbio. Nunca foi uma decisão minha, nem uma vontade. Eu sou filha única, então o que eu queria mesmo era ficar coladinha lá. O meu sonho era casar, morar perto da minha mãe e almoçar todo dia na casa dela. De onde você é no Brasil? É Limeira, interior de São Paulo. Só que aí Murilo, né, que é o meu marido, ficou insistindo, vamos fazer intercâmbio. E aí eu falei, eu acho que é uma boa, né, vou ceder. 8 meses, eu pensei, 8 meses, eu volto, aí caso, fico aqui. E aí quando a gente decidiu, a gente fechou o intercâmbio para nós dois. E aí ele descobriu que ele tinha a possibilidade de tirar a cidadania dele italiana, né? E aí foi juntando os documentos, ele já tinha pessoas da família que já tinham tirado. E aí calhou que deu certo, porém ele foi direto. Ele foi primeiro para a Itália. E foi um perrengue, porque ele saiu 1 mês, 2 meses, se eu não me engano, antes de mim, para mim chegar aqui e dar os 3 meses, que é geralmente o prazo que eles dão, né? Sim. E não existiu esses 3 meses, né? Foram 10 meses. Eu lembro. Aí ficou 10 meses lá e você ficou 10 meses aqui. E eu fiquei os 10 meses aqui, sozinha. Então você veio com o boy achando que ia casar e tal, e chegou aqui, ele foi pra um canto e você ficou em outro. Não, eu fiquei Já era casada. casada? Fiquei casada. Mas foi um baque, porque assim, o nosso planejamento financeiro, ele tava girando totalmente em torno desses 3 meses, né? Então, eram os 3 meses que eu iria chegar, já ia encontrar um lugar para morar enquanto ele chegava, e aí a gente trabalhava, ia ser tudo lindo. Não. Foi totalmente ao contrário, eu tive que aguardar aqui, eu tinha que trabalhar e ajudar ele lá, e me manter aqui. E assim, gente, eu tirava 250 euros no salão por semana. Vamos falar de números? Né? Assim, o que você faz? Eu pagava aluguel e ajudava um pouco. Então, assim, passei muito perrengue. Chorou muito, eu lembro. Já chorei muito, já fui dormir com fome porque não tinha o que comer, infelizmente. A gente tem que falar as realidades. Mas tô aqui, então eu acredito que o que difere realmente a pessoa que quer ser algo, se tornar algo... E quando eu falo se tornar algo, não é nem assim de ser empresário, ser empreendedor, ter dinheiro, algum poder aquisitivo. É de ser uma pessoa melhor. Sim. Porque a Irlanda, ela me transformou, entendeu? A forma com que eu penso, que eu ajo, é totalmente diferente da Bárbara de 4 anos atrás. Você saiu da sua bolha, né? Exatamente. Então, eu passei muitas coisas difíceis aqui, mas isso foi transformador pra mim. Entendeu? Até porque você tinha um objetivo, né? Exatamente. Então, não tinha opção de dar errado, mais uma vez. Entendeu? Era, vai ter que dar certo e vai ter que dar certo. E foi o que aconteceu. Até porque muita gente idealiza o intercâmbio, vai chegar, vai achar que vai mudar de vida logo. E não, você vai chegar, você vai quebrar a cara, você vai ter que trabalhar em locais que às vezes você não queria trabalhar. Às vezes não, né? 90% das vezes, eu acho. Então, primeiro você passa por essa fase de adaptação, né? Que é a fase de sofrimento. Para depois você ir conquistando coisas que talvez no Brasil, estando no Brasil, você demoraria muito tempo para conseguir. Até porque aqui você vai estar ganhando em euro. Então você vai estar juntando em uma moeda mais forte. Você vai ter mais oportunidades porque você está na Europa. E se você tiver o objetivo bem traçado, você consegue superar essa fase que é muito difícil, essa fase inicial, né, amor? E assim, você, Bá, começou com o público brasileiro, né? Então, foi falando bastante português. Exato. Mas como foi em relação ao inglês? Porque hoje a Gata empresária, ela também lida com pessoas daqui também, né, amiga? Você também atende, não é só brasileiro o seu público atualmente? Hoje em dia é 50%, então a gente teve que aprender a adaptar o nosso trabalho para o público daqui. Como é que foi isso? Foi uma coisa um pouquinho mais complicada, porque assim, querendo ou não, a gente lidava com brasileiro, a gente conhece o jeitinho brasileiro, que as brasileiras gostam, não gostam. E já o público, tanto irlandeses quanto outras nacionalidades, já é mais diferente. Por exemplo, eu atendo nacionalidades que na parte da sobrancelha só retira, só limpa a parte de baixo. Não tira em cima? Não tira em cima, exatamente. Então, assim, foram muitas coisas. Irlandeses geralmente não gosta que pega nenhuma pinça, elas se assustam. E é muito fina da sobrancelha. Muito fina. Então, assim, a gente teve que adaptar o nosso trabalho desde uma conversação inicial, tanto com o procedimento, entendeu? Então, assim, hoje eu e as meninas que trabalham junto comigo, a gente tem adaptado esse atendimento tanto para as brasileiras quanto para o público irlandês e outras nacionalidades. Foi um baque inicial para mim. Porque era muita coisa que eu achava assim, gente, não faz sentido nenhum. Como que a pessoa pode fazer isso? Sim. Mas aí depois eu fui entendendo porque é cultural.
entendeu? E eu tô no país deles. Sim. Você que tem que aprender. Eu que tenho que aprender e eu que tenho que me adaptar, entendeu? E é muito isso, quando a gente fala que tem um grande mercado aqui na área de estética, é porque brasileiro, ele vai confiar em brasileiro. Eu lembro que antes de eu fazer, só Bárbara tocou na minha sobrancelha aqui na Irlanda, sério. E eu lembro que eu tava aqui, aí eu olhava, né, tem alguns lugares que tem ali irlandesas fazendo a sobrancelha, eu via aquela linha fina, eu falava, gente, sem condições. Eu não vou entregar minha sobrancelha pra alguém assim. Então eu cheguei em maio, Bárbara chegou em julho, por isso que a gente fala que eu sou fui uma das primeiras, ou a primeira. Porque eu vi alguma coisa e falei, não, menina, eu acho que você estava no mesmo grupo. Foi num grupo de WhatsApp. Foi. Que eu acho que foi de Minder, que você também estava procurando trabalho de Minder. Gente, lembrei. Eu atirei pra todos os lados, gente. Foi. E aí eu comecei a fazer, só você tocou na minha sobrancelha aqui, e um trabalho impecável. Então eu sabia, não, ela vai longe. E é muito massa ver isso, porque assim, hoje tem 80 mil brasileiros aqui na Irlanda. Já foram Mas tem gente de todo canto. E você tá aproveitando isso. Isso é muito importante. E é uma área que você sempre tem uma demanda. Você nunca deixa de cortar o cabelo. Agendas cheias. As meninas nunca deixam de fazer as exatamente. unhas, nem as sobrancelhas. E cliente, eu acho que mulher, né, nesse lance da estética, até homem também, quando você gosta de quem faz a barba, de Eu quem faz o fazia cabelo e sobrancelha tal. com ela, tá? É mesmo, Exato. verdade. Então você vai virar cliente fiel. Isso Exato. é muito massa. E, Bah, custo de vida inicial. Você também, você veio ali, primeiro você tava ali no quarto, né? Tava num quarto, esperando exato. o Murilo, que não chegava. Não chegava. Não Depois você dividiu casa. Como foi essa trajetória? Porque hoje você mora numa casa muito legal. Mas é o que a Rafa falou. A gente tem vários degraus aqui, a gente vai subindo. E não é da noite pro dia que você chega comprando, alugando uma casa, né? Ou até mesmo comprando. Sim. Como foi essa trajetória pra você ali, da vida de intercambista, de indicar? Quando eu cheguei, como o plano inicial seria os 3 meses, eu cheguei já buscando alguma vaga de casal. Sim, né? sim. Que é o que geralmente os casais procuram pra poder dividir, porque inicialmente não tem como você pegar um lugar só pra você. Sim. Então eu dividia um apartamento com outro casal. O quarto na época era 1.000 euros, então imagina. E aí os 4 primeiros meses eu fiquei ali segurando, porque eu fiquei, não, ele vai chegar, e eu já tô com a vaga. E sempre foi difícil achar vaga nesse país. Então eu fiquei segurando. No 4º mês, eu vi que realmente ele não iria chegar logo. E aí eu falei, eu vou passar essa vaga, porque, gente, tinha gastado já 20 mil. Sim. 20 mil reais do Brasil. É. Aí eu falei, não, sem condições. Aí eu encontrei um quarto, que era até lá em Ballymun, e eu trabalhava em D8. Nossa, Então era um rolê. rolê. Oposto, Um rolê. E aí eu pagava 390 com contas inclusas, mas tinha que dormir na beliche de cima. Nossa. Começou a auê pra mim. Porque Quantas pessoas no quarto? Eram 3 pessoas. No quarto. E assim, terrível essa história. E aí, começou tendo que dormir na beliche. Eu nunca tinha dormido em uma beliche na parte de cima. Morria de medo de cair dormindo. Eu sou dessas. Eu tenho Chorei horrores. Briguei com Deus. Falei, por quê? Porque foi a fase que mais aconteceu coisas, assim, aleatórias na minha vida. Mas depois eu entendi tudo. Só que a parte que marcou bastante dessa casa foi que eu dividia o quarto com um casal. Eles não eram um casal, era uma menina e um menino. Porém, quando eu me mudei, eles viraram um casal. Ou seja... Ou seja, eu passei por muitas coisas naquele quarto. Que nem mãe, sabe? Que Nossa. começa a dar uma tossidinha, tô acordada. Era isso. Segredinhos que ela não pode contar aqui, tá? Exatamente. Não é mesmo? Mais 18 Mais no 18, programa. né? E aí, logo depois, eu acredito que deu um tempo, e aí eu me mudei. Depois dessa parte dessa casa, eu me mudei, e aí eu fui pra uma casa, Murilo chegou, e a gente dividiu a casa com uma menina também. Então, foi bem tranquilo o período, éramos nós 3. E aí, logo chegou a pandemia também. E a pandemia, gente, ela revela quem você é. Porque, assim, é 24 horas ali. E você já tava um tempão sem ver ele, né? Um tempão. Aí depois também ficou um tempão junto, Fiquei, grudado, não. 24 horas. Não, e detalhe, ele chegou aqui e ele foi pra Alemanha, né? Vocês lembram da fase? Eu não lembro da fase alemã. Ele foi trabalhar 2 meses fora. Foi, eu lembro. Eu falei, que isso, meu filho? Você tá Não dá, achando não. que você tá onde? Quantas casas você morou, Bá, desde que você chegou aqui? Olha, foi essa casa que eu dividi, a vaga com o pessoal do casal. Que eu morei com a moça. Eu vou pedir pra tu chegar só um pouquinho pra... mais perto. Até agora, nessa casa que eu estou, são 5 casas. 5 casas. 5 Em casas. quantos 5 anos casas. de intercâmbio? 4 anos. 4 anos. Uma trajetória aí. Mas essa última casa é boa, hein? Não, Conta como é que você aquela ali- conseguiu aí essa casa. Daft. Mas aí tem o truque, né, galera? O truque do Daft é o quê? É mandar um textão se apresentando literalmente, falando todas as características de você, de trabalho, do seu parceiro, se você, ou parceira, se você tiver em um relacionamento. Colocar os
os caracteres básicos: não fumo, não tenho filhos, não faço festas. E assim, enviar para a mesma casa mais de 1000 vezes, né? Sim. Porque essa casa que eu consegui, eu mandei 100. Sério? 100 mesmo? E aí vira um spam, né? O próprio Daft, ele não deixa mais você enviar. E aí você coloca um ponto, uma vírgula, alguma coisa e vai despachando de novo. Daft, pra quem não sabe, gente, é um site de pesquisa de casas aqui. Tanto pra comprar como pra alugar. Só que inicialmente é muito difícil você conseguir alugar uma casa por esse site. Daft, DAFT.ie. Lá você vai pesquisar, você vai mandar ali esse e-mail que a Bárbara mandou pra conseguir. Às vezes você vai ter resposta, às vezes você não vai ter também, né? Então, para você conseguir uma casa por esse site, você precisa ter um portfólio aqui já na Irlanda. Um portfólio, de trabalho, exatamente. payslip. Não dá pra ser de imediato, não tem como, né? Porque você precisa das referências, né? Sim. Referência de trabalho, do landlord anterior. Então, assim, você precisa de muitas recomendações. Aqui, E eles ligam mesmo na pra Irlanda, a referência. recomendação vale ouro. Você conseguiu o seu trabalho, o primeiro trabalho, conseguiu a primeira casa, sempre pede uma cartinha de referência, porque em algum momento você vai usar, né, Bá? Networking, gente. Sempre, nunca saiam brigados de nenhum lugar. Entendi. Essa é a maior dica aqui da Irlanda, porque você sempre pode precisar de alguma coisa. E quanto é que você paga no aluguel hoje? Hoje eu pago em torno de 1.650. E, assim, o seu custo de vida, quando a gente chega, eu lembro muito disso, né, amor? Quando a gente chegou aqui, a gente tinha um orçamento bem limitado, por semana de mercado. Então, a gente ia no mercado, a gente ficava contando na calculadora pra não passar. E eu acredito que você também passou por esse início ali de perrengue, né? Você tá economizando, você falou que teve dias ali que tava, né, não tinha o que comer, ia pro outro dia. Quem foi a Bárbara que chegou, né, de mentalidade, de poder aquisitivo? Como é que tá a Bárbara hoje? Como foi essa linha do tempo pra você? Você acha que a Irlanda, né, no Brasil, você teria essa mesma posição que você tá hoje? Não. Gente, no Brasil eu era muito consumista. Assim, nível extremo. Só que era aquele nível de consumismo que não tinha pra gastar. Era o cartão de crédito. Que é o mal do brasileiro, né? Educação financeira, assim, zero. Então, eu tinha muito costume de, vou comprar umas blusinhas ali na Renner, na Riachuelo. Pagava 10 vezes lá no cartão, ficava o ano inteiro pagando. E era isso. Dívida atrás de dívida. Ficava lá. Nunca devi para banco, mas usava muito cartão de crédito. Então, quando eu cheguei aqui, eu vim com um euro muito contado, né? Eu e Murilo, a gente fez uma divisão dos euros e a gente veio com um euro muito contado. Então, eu sabia que eu tinha que dar uma segurada. Sim. Então, por exemplo, mercado, aluguel, essas coisas, eu gastava só com o necessário. Sim. Tanto é que eu até falo pra ele, eu não aproveitei nada do início do meu intercâmbio. A gente sabe porque bem. eu não ia pra pub, por exemplo, os amigos da escola, eu saía da escola, eles iam pra DICE, iam pro pub. Eu nunca ia junto. Entendeu? Comecei realmente a sair e aproveitar a Irlanda depois de muito tempo. Eu fui no Phoenix Park depois de 2 anos. E você morava... E eu morava do lado, entendeu? Então, assim... quando eu cheguei aqui, por conta da fase inicial que eu vivi, eu aprendi a me resguardar financeiramente e gastar só com o que fosse necessário. E isso me ajudou muito, né? E hoje em dia, eu já sou uma pessoa totalmente diferente, que só consumo o necessário. Então, eu não sou o tipo de pessoa que, por exemplo, eu vou entrar ali na Zara e comprar muita roupa. Sim. Talvez, se eu tivesse ainda com aquela mentalidade do Brasil, eu seria esse tipo de pessoa. Que eu vejo muita menina fazer aqui também. Gastar o salário inteiro em blusinha e não viaja, não aproveita, não faz nada. Sim. Até para poder manter uma empresa, né? Exato. Você tem que ter essa saúde financeira. Exatamente. Você tem que entender muito bem. Administrar, não é? Exatamente. Você administra sozinha hoje a empresa? Administro sozinha. Eu tenho um contador, né? Que realiza todo o fechamento tem que ser mensal. Ou pode ser um contador? Pode ser brasileiro, né? E eu tenho um contador que realiza todo o fechamento comigo. Mas eu tenho que entender. Eu tenho que entender o valor do algodão que entra até as taxas que o revenue precisa retirar. Eu preciso entender de tudo. Né? Até porque você também aprendeu a fazer isso no momento difícil de que você chegou, que você tinha que administrar pouco dinheiro, sobreviver com pouco dinheiro. Né? Exatamente. Isso ajuda muito. E assim, gente, eu sou totalmente de humanas. Então, assim, eu aprendi na raça porque realmente precisa. Sim. Entendeu? Aquela coisa de você precisa cuidar do que é seu. Do que é seu. Você não pode deixar totalmente pro outro. Como que você confia, né? Então, assim, eu tive que aprender na raça. É por isso que... Fala, não, pode falar. Até pra evoluir, né? Porque você tem 2 anos que tá com o seu estúdio totalmente seu. Você hoje tem pessoas que trabalham contigo. Você traçou um objetivo e pra chegar até ele, você também teve que se planejar financeiramente. Porque tem aluguel, tem todo o processo. Como foi esse processo? Foi difícil achar todo um gasto. Porque, gente, o espaço de Bárbara é maravilhoso. Tem um rooftop. Rafael, vamos ver esse rooftop. Não, é maravilhoso, mas realmente eu tive que traçar ali um plano financeiro de todos os gastos. Então, desde o início, quando eu tive a ideia de abrir a minha primeira sala ali na Talbot Street,
eu peguei uma folha, literalmente uma folha de caderno, e comecei a anotar tudo que eu precisaria para abrir o meu espaço. E Onde é que você achou essas informações? Tudo sozinha. Sozinha. Eu tracei o plano, porque na época que eu atendia também em casa, eu já tinha uma maca, já tinha uma lâmpada, já tinha os o materiais. básico, exato. Mas aí quando você fala de abrir uma salinha, tem muito mais coisa por trás disso, Sim. entendeu? E aí eu comecei a anotar tudo. Eu vou precisar disso, vou precisar daquilo, né? Ia muitas vezes no Pinterest pra ver Pegar imagens, fotos, referências, referências sim. e falava, pô, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Comecei a anotar, fui no Google, comecei a pesquisar tudo e colocar mais ou menos os valores que eu achava online. Depois passei tudo pro Excel, precifiquei e fiz o cálculo. Quanto que eu vou precisar, em média, assim, uma base pra abrir? Vai ser isso? Beleza, então vamos chegar nesse valor. Aí a gente trabalhou ali bonitinho, chegou no valor, consegui investir, consegui comprar tudo e consegui montar a minha primeira sala. Então, quando eu mudei para o espaço novo, para a clínica, já foi mais fácil. Sim. Porque eu já tinha essa base. Né? Já sabia mais ou menos o que eu precisava para aumentar ali nessa nova clínica. Então, quando eu mudei agora para o Cônio, eu precisei só comprar algumas coisas a mais uma maca, mais uma lâmpada, coisa que eu já sabia quanto custaria, né, no orçamento final. Então, essa parte eu já sempre fui muito planejada, sempre fiz tudo muito bonitinho no papel, tenho tudo sempre guardado, assim como lista de fornecedores, de material, deixo tudo bonitinho sempre. Então, essa parte da organização, ela é fundamental. E a documentação, assim, hoje você tem um visto, porque Exato. o seu marido tem a cidadania italiana. Exato. Então, o visto como se fosse de dependente, é o Stamp For? Isso, é Stamp For. Que te dá direito a trabalhar, abrir, Aham. empreender, como foi o seu Exato. caso e tudo mais. Então, você tem que comprovar tudo isso também, para Tenho. poder conseguir ali a documentação? Tenho que comprovar tudo isso na fase de abrir a empresa, né? Tá. Na fase de abrir a empresa, eu preciso comprovar que eu realmente tenho um visto válido, né? De permanência no país. E aí, depois que eu abro essa empresa, eu preciso abrir também o seguro. Que aí tem a parte do insurance, né? Caso haja algum problema, tanto na própria clínica ou com algum cliente, alguma coisa, isso também é fundamental. Entendi. Então, tudo que eu precisei comprovar para abrir, eu precisei comprovar também para ter o seguro. Então, às vezes as pessoas falam, tal procedimento tá caro, subiu o valor. Sim. Mas assim, gente, é muita coisa por trás. Sim. Muita coisa por trás. E aí as pessoas imaginam que você tá ganhando muito dinheiro. Gente, se colocar tudo no papel, tudo, é revenue, é funcionário, é tudo. Você acaba trabalhando mais quando você é empreendedor do que quando você está trabalhando para isso é alguém. verdade. Pronto, muito mais. Você trabalha muito mais para você. Até porque é muito mais responsabilidade em todo o Exatamente, processo. exatamente. Porque quando você trabalha num lugar, às vezes você, hoje não tô afim. É fácil para você virar e falar assim, tô ruim, tô doente, eu vou viajar. Agora, quando o negócio é seu, é muito mais difícil. Eu não consigo, entendeu? Então, por muitas vezes, Murilo já brigou muito comigo. Porque muitas vezes eu já fiquei até 8, 9 horas atendendo cliente que às vezes me fala, eu vou viajar, tem um horário? Opa, tenho. Mas por que você falou que não tem? Minha cliente sempre esteve aqui comigo desde o início, entendeu? Tenho. E horário de intercambista trabalhando por isso, É cara, muito maluco. doido. É muito maluco, doido. é. E assim, eu sempre entendo muito, as clientes até falam que eu compreendo quando elas precisam mudar o agendamento por conta do shift mesmo. É uma loucura. Então, por exemplo, amanhã você achou que você estava de folga. Não Do vai. nada teu chefe Isso te acontecia liga. muito comigo. Entendeu? E é dinheiro. A gente precisa de dinheiro para se manter aqui. Entendeu? E você sempre trabalhou com isso, Bárbara? Ou você já chegou a fazer alguma outra coisa? Aqui na Irlanda? Sim. Só com isso, gente. Você trabalhou só por conta desde que você chegou? Não, eu trabalhei no salão, né? Sim. Só no Mas sempre trabalhei com essa parte de estética mesmo. Só. Isso é maravilhoso. Na época até tentei fazer algumas outras coisas, mas não deu certo. Eu super entendo esse processo. E aí, quem tá no Brasil, eu acho que muita gente que tá aqui na Irlanda, quem ainda não tem alguém pra fazer a sobrancelha, tem que procurar a Bárbara. E quem tá no Brasil quer saber um pouco ali, né? Porque assim, a ideia de quando a gente traz entrevistados é a perspectiva de cada um. Não é uma regra. É. A sua história foi a sua história, cada um vai ter a sua. Mas é interessante a gente ver que alguém deu certo, que é possível, que tem uma trajetória a ser seguida ali, né, Rafa? E assim, como a Bárbara falou, a experiência dela foi baseado no tanto de sacrifício que ela estava disposta a fazer. Então, ela falou que só foi no Phoenix Park 2 anos depois, porque ela estava tão focada no objetivo dela que ela não queria sair do foco. Eu e Índia, a gente sobreviveu aqui com um custo de vida muito baixo durante muito tempo. A gente não conheceu muitos pubs, a gente não saiu muito, porque nosso objetivo, inicialmente,
era juntar a grana e estudar o inglês em uma boa escola, gente, na Seda College. Se você quiser pedir orçamento de intercâmbio, o link tá aqui na descrição do vídeo. E assim, Bah, qual o conselho que você dá pra quem tá chegando agora na Irlanda? Porque a gente encontrou algumas pessoas, a gente observou que o pessoal tava reclamando, porque não tá bom, não sei o quê. Desanimada, ainda vale a pena? Mas assim, tipo, ninguém vai ser igual a você, mas eu acho que quando a pessoa vem com um objetivo como você veio, na nossa visão, acredito que vale super a pena. Qual conselho que você dá pra pessoa que tá chegando agora e quer crescer, quer subir, tá disposta a subir degrau por degrau como você fez? Gente, eu acredito que a palavra correta seja persistência. A Irlanda não é a Disney. Não é. Não é flores, não é um sonho. É muito difícil pra quem tá aqui. A gente convive diariamente com saudade da família, saudade de amigos. É outra cultura, é outro tipo de alimentação. Só que, assim, se você realmente quer e você tem a vontade de mudar de vida, esse é um grande diferencial. Eu tive que realmente sacrificar muita coisa, desde o Brasil até chegar aqui, porque eu nunca tive dinheiro, nunca fui de uma família rica, nem nada disso. Meus pais sempre trabalharam muito. E eu vendi até roupa, minhas roupas. Vendi a maioria das minhas coisas para vir para cá na época, para pagar o meu intercâmbio. E podia ter dado tudo errado. Então, assim, se realmente é a vontade, vem, trabalhe. Ai, mas eu nunca precisei fazer isso no Brasil. Você não tá no Brasil. Entendeu? Você tem que mudar esse seu mindset antes de você sair do Brasil. Porque senão não vai dar certo. Entendeu? Você tá tentando algo novo e tá tentando ser melhor a cada dia. Então, não tenha esse medo de fazer uma coisa nova, uma coisa que você nunca fez, porque é essa coisa que vai te levar a chegar na onde você realmente quer, tá? Porque eu atendi diversas clientes já que trabalharam como cleaner em office e hoje é engenheira desse mesmo office. Entendeu? Começou do baixo, estudou inglês. Eu acho que é isso que o ser humano tem que entender, entendeu? Tá aberto pra descer do salto. Aberto pra você descer sobe do nele de salto. novo, Gaza. Exatamente, Mas, assim, e entender que você vai estar na Europa, então é válido sim. Estar aqui já é válido. Nós somos merecedores disso. E aí, a partir daí, é só fazer valer a pena mesmo. Essa reta final, Bato, você já respondeu muita coisa que eu queria. Eu tinha umas perguntas pro final. Eu vou só fazer 3 perguntas, que é o bate-bola pra gente finalizar. Ok. Qual a parte mais difícil pra você até agora de ter morado na Irlanda, do seu intercâmbio, dessa trajetória? Qual foi a parte mais difícil pra você? Saudade da minha família. Qual a sua maior realização até aqui? Abrir a minha clínica. E resume morar na Irlanda em uma palavra. Persistência todos os dias. Nunca desistir de nada. Arrasou. Pô, a gata. Poxa. Fez as 3 perguntas-chave do lance. Essa é a pergunta aqui agora de todas. No final, vou pegar a galera de surpresa. Então, gente, a gente trouxe Bárbara aqui porque a gente queria contar a trajetória dela, né? Assim como a nossa, a gente conseguiu conquistar algumas coisas que a gente queria, a gente continua conquistando. O início do nosso intercâmbio, ele foi muito difícil, mas só que com o planejamento feito da forma correta, se você vem com um objetivo para aprender inglês, para alcançar ali aquele objetivo, você também consegue, né, amor? Não adianta chegar aqui e ficar reclamando, não adianta vir pra cá ficar falando que porque é frio, porque é ruim, enfim. Você já vem pra cá sabendo que vai acontecer isso, mas você vem sabendo que você vai precisar descer do seu salto, mas depois você vai comprar outro na Gucci, em euro. Vai ser mais caro. Você vai subir no salto e comprar em euro agora. Né? É isso, obrigada por ter acompanhado até aqui. Obrigada, Bá, obrigada demais. Se você chegar aqui na Irlanda, vem aqui em Dublin, fazer a sobrancelha com Bá e acompanhe os próximos episódios, que tem muita história boa ainda por vir. Não deixa de pedir o seu orçamento de intercâmbio com a Seda College, o link tá aqui na descrição. Segue também nas redes sociais a Seda College. E segue também o Se Vai Embora, porque a gente tá postando também informações em relação à nossa atual vida como nômades digitais. A gente veio passar um período aqui na Irlanda, a gente tá sempre vindo atualizar o conteúdo. Sim, uma vez por ano. Uma vez por ano, né, amor? E é isso aí. Vão ter mais episódios, esse foi apenas o primeiro. Então, não sei quando você tá vendo. Clica na playlist da Seda e procura por lá pelo SedaCast, né? Que é um projeto muito bacana que tá trazendo histórias como a de Bá. E é isso, né, amor? É isso, essa edição especial tá muito massa. Obrigada, pessoal.